Sabe, o sistema financeiro global, no fundo, tem um único trabalho: conectar quem tem dinheiro com quem precisa dele. Bem simples, né? Mas e se a gente pudesse tirar os grandes intermediários dessa história toda? E se a gente os substituísse por código? É exatamente essa a ideia que a gente vai explorar hoje, mergulhando de cabeça no mundo das finanças descentralizadas, o tal do DeFi. E tudo isso começou aqui. Em 2008, uma mensagem apareceu na internet, de um criador anônimo, ninguém sabe quem é, Satoshi Nakamoto. E a ideia era radical: um sistema financeiro que não depende de confiança em pessoas ou empresas, mas sim em prova matemática, em criptografia. Essa foi a faísca, sabe? O comecinho de uma verdadeira revolução. Ok, então o nosso caminho para entender essa história vai ser o seguinte. Primeiro, vamos dar uma olhada nos intermediários do sistema financeiro tradicional. Depois, a gente mergulha no que é esse novo sistema, o DeFi. Em seguida, vamos entender a tecnologia que faz tudo isso funcionar, o tal computador mundial. Aí, a gente explora a grande promessa da tokenização de ativos. E por fim, claro, vamos pesar na balança as promessas e os perigos de tudo isso. Vamos lá então. Para a gente sacar o que tem de novo, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender como o sistema antigo funciona. O mundo das finanças tradicionais, que o pessoal chama de TradFi, é todinho construído em volta desses intermediários. A função deles, no fim das contas, é bem simples. Eles são a ponte que conecta quem tem capital sobrando com quem precisa de capital para investir, para crescer. Eles garantem que essa conexão seja segura e que as regras sejam seguidas. Pode-se dizer que eles são, de fato, o coração que bombeia o dinheiro pelo sistema financeiro que a gente conhece hoje. E quando a gente fala de intermediários, estamos falando de nomes bem conhecidos, né? Bancos, bolsas de valores, mas tem também uma galera que trabalha nos bastidores, tipo os CSDs, que são como os cartórios do mercado financeiro, guardando o registro de quem é dono do quê. E os CCPs, que agem como um grande garantidor no meio de cada transação, se tornando comprador para cada vendedor e o vendedor para cada comprador. Isso reduz o risco de uma das partes não cumprir o combinado. E é aqui que o conflito fica claro. De um lado, a gente tem o mundo tradicional, o TradFi, que é tudo baseado em confiança. Confiança em instituições, em pessoas, em regras. Do outro lado, surge o DeFi, que propõe algo totalmente diferente, um sistema baseado em prova criptográfica. A ideia é que o código é a lei, eliminando a necessidade de confiar em um intermediário. É uma quebra de paradigma total. E isso nos traz, então, para o DeFi, a grande alternativa a esse mundo de intermediários. É um sistema financeiro inteiramente novo, construído do zero em cima da tecnologia blockchain. Então, o que é DeFi na prática? Pensa nele como uma nova infraestrutura para o sistema financeiro. A grande diferença é que ela é totalmente aberta. Qualquer um pode usar e construir em cima dela sem pedir permissão para ninguém. É como se fossem blocos de Lego financeiros que servem de base para criar um monte de aplicações que reinventam os serviços que já conhecemos. E olha, não estamos falando de um experimento de garagem, não. A coisa cresceu e rápido. Teve um período ali em 2020, ficou conhecido como o verão DeFi, em que o valor total travado nesses protocolos simplesmente explodiu. A gente está falando de mais de 100 bilhões de dólares no pico. É uma grana absurda e mostra a velocidade com que essa ideia pegou. Mas o que torna o DeFi tão diferente na sua essência são alguns princípios-chave. Primeiro, a autocustódia. Basicamente, cada um é o seu próprio banco. Segundo, é incensurável. Ninguém no meio do caminho pode bloquear uma transação. A governança muitas vezes é feita pela própria comunidade. E por fim, o código aberto. Isso significa que é tudo transparente e qualquer pessoa pode verificar como funciona. Ok, mas como isso tudo funciona na prática? Qual é a mágica por trás? Bom, o Bitcoin foi a primeira peça desse quebra-cabeça. Mas a verdadeira virada de chave, a inovação que permitiu o nascimento do DeFi, foi a criação da Ethereum. E a melhor forma de entender a diferença vem do próprio criador da Ethereum, o Vitalik Buterin. A analogia que ele usa é simplesmente genial. Pensa no Bitcoin como uma calculadora de bolso. Ela é incrível para fazer uma coisa específica. Já a Ethereum, bom, a Ethereum é como um smartphone. Ela não faz só uma coisa. Ela é uma plataforma onde se pode instalar vários aplicativos, cada um fazendo uma coisa diferente. Exatamente isso. A Ethereum é uma blockchain programável. É por isso que chamam ela de computador mundial. Ela pode rodar pequenos programas, os tais contratos inteligentes. E o que é isso? Pensa numa máquina de refrigerante. Você coloca a moeda e a máquina te entrega a latinha. É um código que se executa sozinho, sem precisar de ninguém no meio. E essa capacidade de programar as transações é o que move todo o universo DeFi. Certo, mas
Como a rede sabe que sou eu mesmo autorizando uma transação? A resposta está nas assinaturas digitais. Funciona assim: cada pessoa tem um par de chaves, uma pública, como o número da conta, que se pode compartilhar, e uma privada, como a senha, super secreta. Para autorizar qualquer coisa, a pessoa usa a chave privada para assinar a transação. A rede então pega a chave pública e consegue verificar que a assinatura é genuína. É a matemática garantindo a propriedade. Beleza, agora que a gente já entendeu a base da tecnologia, vamos para o que muitos consideram a aplicação com o maior potencial de transformar tudo, a ideia de trazer ativos do mundo real para dentro da blockchain. O nome desse conceito é tokenização de ativos. É pegar um ativo do mundo real, pode ser uma ação de uma empresa, um apartamento, uma obra de arte, e criar uma representação digital dele, um token que vive numa blockchain. É como transformar aquele velho certificado de propriedade de papel num ativo digital, seguro e, mais importante, programável. E para a gente entender por que isso é tão poderoso, é só olhar como as coisas funcionam hoje. O processo atual é um pesadelo de burocracia. É lento, é caro, envolve um monte de intermediários. A liquidação de uma simples negociação pode levar 2 dias ou mais. E nesse tempo, o dinheiro fica parado e o risco aumenta para todo mundo. Agora, vamos imaginar esse mesmo processo usando a tecnologia DLT. A blockchain vira a fonte única da verdade. Os contratos inteligentes cuidam dos pagamentos e das regras automaticamente. O registro de quem é dono do que fica ali, transparente. E a liquidação acontece em segundos, não em dias. O salto em eficiência que isso representa é simplesmente gigantesco. E os benefícios vão se somando. Começa com a eficiência, né? Isso torna um sistema mais resiliente porque não tem um ponto central de falha. Essa arquitetura mais aberta traz uma transparência nunca antes vista, e essa transparência que abre a porta para uma das ideias mais legais, a propriedade fracionada. Imagina só, um imóvel pode ser tokenizado em milhares de pedacinhos, e aí qualquer pessoa pode comprar uma fração e receber uma parte proporcional do aluguel. Isso é, na prática, a democratização do acesso a investimento. Mas claro, nem tudo são flores. Toda essa promessa vem acompanhada de perigos muito reais e bem grandes. Seria impossível falar de DeFi sem botar na mesa a volatilidade absurda, os riscos e, vamos ser honestos, os colapsos espetaculares que a gente já viu nesse mercado. Se a gente olhar a linha do tempo recente, fica claro um ciclo clássico de euforia e pânico. A gente teve aquele crescimento explosivo lá em 2020 e 2021. E ele foi seguido por uma queda brutal em 2022, um período marcado por quebras gigantescas que abalaram a confiança de todo mundo no setor. E talvez o maior exemplo desses riscos seja o caso da rede Terra. A gente está falando de um ecossistema que valia dezenas de bilhões de dólares e que virou pó em questão de dias. A falha da stablecoin deles cria um efeito dominó que levou junto outras empresas gigantes do setor. É um lembrete bem duro de que, nesse mundo, a inovação caminha lado a lado com um risco extremo. Mas mesmo com todos esses perigos, organizações bem sérias, como a OCDE, continuam reconhecendo o potencial da coisa. Eles entendem que, por trás de toda a especulação e dos colapsos, a tecnologia DeFi tem sim o poder de trazer mais inovação e inclusão financeira. O grande X da questão é descobrir como aproveitar os benefícios e, ao mesmo tempo, gerenciar esses riscos enormes. E tudo isso nos deixa com a grande questão. O futuro das finanças vai ser comandado pelas instituições de sempre, que a gente conhece há séculos, ou por essa nova era de software autônomo? Essa batalha entre os dois mundos, ela está só começando. E o resultado dela vai definir o futuro do dinheiro.